Olá, seja bem-vindo ao podcast Poucas Palavras. Eu sou o Guimel e a partir do episódio de hoje eu vou começar uma série de podcasts falando sobre o livro de Jó. Talvez você já tenha escutado um monte de pregações sobre a história de Jó, talvez você conheça a história de Có, mas eu quero fazer uma junção aqui do que alguns comentaristas bíblicos falam sobre a história de Jó, principalmente Beacon e Risby, e trazer uma luz a respeito de várias subtramas, vamos dizer assim, que acontecem ali dentro do livro de Jó. E hoje eu quero falar sobre os três amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar. Quando você começa a ler o livro de Jó, você tem ali os 2 primeiros capítulos com acontecimentos bem marcantes, né, que mexem com Jó. Os 2 primeiros capítulos terminam com a frase de que de tudo isso em Jó não pecou. No capítulo 3, Jó começa a desabafar, né? Ele não amaldiçoa Deus, como muitas pessoas dizem, mas ele amaldiçoa o dia do seu nascimento e ele chega a desejar a sua morte. E aí, a partir do começo do capítulo 4, começa uma série de capítulos que grande parte dos estudiosos gostam de chamar de processo de argumentação. É quando os 3 amigos de Jó começam a falar. Esses 3 amigos são Elifaz, Bildade e Zofar. Elifaz, ele era o mais velho, e ele baseou o seu discurso e tudo que ele disse a Jó nas suas próprias experiências e num acontecimento ruim que ele tinha passado. Elifaz, ele acreditava em Deus como um legislador rígido. Ele confiava muito na tradição. A teologia de Elifaz era uma teologia inflexível, onde não havia muito espaço para a graça de Deus. Bildade era legalista. E o que é ser legalista? É colocar as regras e as leis acima de Deus e acima das necessidades humanas. Ser legalista é pegar a lei e usar uma forma de dizer que merece a salvação e também de dizer que o outro merece o castigo. Bildade era insensível. Zofar também era insensível, não era nada misericordioso e se dirige a Jó apenas em 2 ocasiões. Os comentaristas concordam em dizer que Zofar só se dirigiu a Jó em 2 ocasiões por um dos 2 motivos. Ou ele se achou sem argumentos para responder às declarações de Jó, ou ele achou que era perda de tempo falar alguma coisa para Jó. Esses 3 amigos têm sim palavras boas, mas a maior parte da palavra desses 3 amigos são insensatas. Em primeiro lugar, porque esses 3 amigos, eles ouviram as declarações de Jó, mas eles não ouviram o coração de Jó. Eles tentaram argumentar contra aquilo que Jó dizia, mas não ministraram ao sentimento de Jó. E para ouvir, é preciso escutar. O Deus que Elifaz, Bildade e Zofar tentava defender era pequeno o suficiente para ser compreendido e explicado. Era um Deus que cabia numa caixa. Mas a grande pergunta que fica é por que os amigos de Jó estavam tão zangados e tão julgadores? E a resposta é porque os 3 amigos de Jó tinham medo que acontecesse com eles o que aconteceu com Jó. Quando Jó afirmou sua integridade e se recusou a dizer que havia pecado, ele abalou a teologia dos 3 amigos dele. Jó tirou desses 3 amigos a paz e a confiança. E aí, o mecanismo desses 3 amigos se tornou o julgamento e a acusação. Tudo que eu digo sobre o outro diz mais a respeito de mim do que de outro. No meio de toda essa luta que Jó estava passando, de todos os seus questionamentos, Deus o usou, mesmo no meio dessa luta, para destruir uma visão teológica superficial que seus 3 amigos tinham. Todos nós, inconscientemente, temos o hábito de quando a gente percebe que está sendo enxergado, que os nossos defeitos estão ficando muito visíveis, que as nossas falhas de caráter estão ficando visíveis, a gente começa a mudar o ponto focal para outra pessoa, para que ninguém nos enxergue. Na nossa vida cristã existe um monte de formas de fazer isso. O legalismo é uma delas. A falsa espiritualidade, muita gente se esconde atrás da espiritualidade para esconder suas mazelas, seus defeitos e vive uma vida de performance. Maqueia o coração ou faz aquilo que Jesus acusou os fariseus de estar fazendo, de se tornarem sepulcros caiados, que na tradução simples significa túmulo pintado. Ou seja, por dentro eles estavam destruídos, cheios de feridas, cheios de coisas para serem resolvidas. Mas eles mostravam outra coisa no exterior. Eles estavam sempre preocupados em como eles eram vistos pelas pessoas. Por isso eles faziam tudo em público. Naquela época, eles iam para as praças. Nos dias de hoje, eles iriam para as redes sociais, para dizer o quanto eles eram conhecedores de Deus e merecedores da graça, performando uma plenitude e um conhecimento de Deus que não existe, e com o dedo apontado em riste para os outros. Uma grande verdade, dura de dizer,
é que todo mundo fala mal de todo mundo. E acima de uma questão de caráter, há aí um mecanismo de defesa. Antes que eu seja percebido, antes que apontem para os meus erros, eu vou mudar o foco para alguém. Os 3 amigos de Jó mudaram o foco para Jó. E por isso, durante todo o tempo da argumentação, tentaram convencer a Jó de que ele tinha pecado. Tentaram explicar Deus para Jó. Em resumo, tentaram explicar o que não se pode explicar. E em nenhum momento enxergaram o coração de Jó. O comentarista Warren Wiersbe diz o seguinte sobre aconselhar, sobre ouvir. O conselheiro e consolador sábio deve ouvir com o coração e responder tanto aos sentimentos quanto às palavras. Os 3 amigos de Jó ouviram só as palavras. Por isso a empatia é tão importante. E ao mesmo tempo em que a empatia é importante, ela é desafiadora, porque a empatia nos provoca olhar menos para nós mesmos e olhar para o outro, e não julgar a dor do outro, e não julgar a dor do outro como frescura ou como castigo de Deus. Entender a dor do outro, mesmo quando ele diz que está chateado com Deus, que está frustrado com Deus. Porque nós somos humanos. Elifaz, Bildade e Zofar, eles têm muitos discípulos ainda nos dias de hoje. Sempre existem pessoas que se sentem obrigadas a explicar tudo e têm uma resposta pronta para todas as perguntas que nós temos. E fórmulas fixas para todos os problemas. Sabe, talvez você pense consigo mesmo que a profundidade no relacionamento com Deus está em você ter todas as respostas. Mas na verdade, quando na sua vida cristã as perguntas cessam, é porque sua vida está começando a ficar rasa. A nossa vida só se torna profunda por causa das perguntas que a gente tem. São elas que fazem a nossa vida girar. O grande desafio que fica aqui não é somente que a gente não tenha amigos como os amigos de Jó, mas que eu não seja um amigo como eram os amigos de Jó. Que eu cresça em ouvir com graça, em não julgar, e que muitas vezes o silêncio pode ajudar mais do que as palavras que eu vou dizer por causa das minhas experiências ou do conhecimento que eu julgo ter. Esse é o primeiro episódio de uma série de podcasts sobre o livro de Jó. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Nos siga nas nossas redes sociais. No Facebook estamos como Poucas Palavras Cast. No Instagram estamos como @PoucasPalavrasCast. Se você quiser saber mais sobre os episódios e sobre os ministros, entre no nosso site www.poucaspalavrascast.com.br. Você encontra nossos episódios em todos os agregadores de podcast e também nos encontra de modo fácil no YouTube e no Spotify. Galera, eu tenho um recado para vocês. Nós vamos iniciar um novo projeto ligado ao podcast, que vão ser vídeos que vão passar no nosso canal no YouTube. Então eu venho pedir para que vocês entrem no nosso site na área de Fale Conosco ou mande um e-mail para nós em poucaspalavrascast@gmail.com com as suas dúvidas sobre os episódios que foram lançados, qualquer um dos episódios, dúvidas, questionamentos, ou até mesmo se você tem alguma contribuição para dar sobre o assunto que nós falamos. Que no final de cada mês nós vamos fazer um vídeo explicando, respondendo essas dúvidas e compartilhando as contribuições que vocês derem pra gente como uma forma de feedback mais direto para vocês. Então a gente espera que vocês mandem pra gente, contribuam, compartilhem conosco para que a gente saiba, tenha um feedback de vocês de como está sendo e de quais dúvidas vocês têm tido, de quais questionamentos têm sido gerados em vocês, quais testemunhos que vocês querem passar para nós, para que a gente possa compartilhar de uma forma mais ampla e um pouco mais pessoal com vocês também. Então é isso, muito obrigado e até o próximo episódio. Esse podcast foi produzido por LTK Media.